A China realiza simulações de ataque e envia bombardeiros nucleares em seu mais recente assédio a Taiwan. China sem censura. Bem-vindo ao China sem censura, eu sou Chris Chappell. Tenho certeza que esta semana muitos de vocês estiveram focados em acompanhar a situação no Afeganistão. Portanto, você pode não ter percebido que a China estava conduzindo simulações de ataque perto de Taiwan. De acordo com o Ministério da Defesa de Taiwan, 11 aeronaves chinesas entraram em sua zona de defesa aérea, incluindo 2 bombardeiros H-6K com capacidade nuclear e 6 caças J-16. Um oficial sênior familiarizado com o planejamento de segurança de Taiwan disse a Reuters que a Força Aérea Chinesa havia realizado um exercício de captura da supremacia aérea. Os exercícios aconteceram em algum lugar aqui entre a ilha de Taiwan e as Ilhas Pratas de Taiwan. Algumas aeronaves também entraram no Canal Bashi, uma passagem estratégica que leva ao Pacífico. A China tem assediado constantemente Taiwan com incursões militares no espaço aéreo taiwanês. Um alto funcionário taiwanês disse a Reuters que, além de buscar a supremacia aérea sobre Taiwan, eles também realizam operações de reconhecimento eletrônico e interferência eletrônica frequentes. Essa é uma maneira elegante de dizer que a China está tentando aprender como os militares americanos, japoneses e taiwaneses se comunicam, para que possa interferir nas transmissões. Dessa forma, os Estados Unidos e o Japão não seriam facilmente capazes de se coordenarem com as forças taiwanesas no caso de uma invasão. Portanto, a questão, obviamente, é: por que os exercícios de ataque agora? Bem, de acordo com esta declaração do PLA, é porque as forças dos Estados Unidos e de Taiwan repetidamente conspiraram em provocações e enviaram sérios sinais errados, infringindo gravemente a soberania da China e minando gravemente a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan. O que é uma maneira elegante de dizer, porque a gente quis. No início deste mês, a administração Biden aprovou uma venda de armas de $750 milhões para Taiwan, incluindo o sistema de artilharia Howitzer. Esta é uma continuação das vendas de armas em grande escala para Taiwan, iniciadas sob a administração Trump. Isso totalizou $5 bilhões apenas em 2020. Mas há outra razão provável para o momento desses exercícios. Como mencionamos no início desta semana, em um episódio sobre a China e o Talibã, o Partido Comunista Chinês está usando a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão e o subsequente colapso das forças afegãs para o Talibã como um aviso a Taiwan. Isso veio neste editorial da minha mídia estatal favorita, o Global Times. Eles escreveram: a situação no Afeganistão, de repente, viu uma mudança radical depois que o país foi abandonado pelos Estados Unidos. E Washington acabou de sair, apesar de piorar a situação em Cabul. Seria isso algum tipo de presságio do futuro destino de Taiwan? Pelo que aconteceu no Afeganistão, Taiwan deve perceber que, quando uma guerra estourar no estreito, a defesa da ilha entrará em colapso em horas, e os militares dos Estados Unidos não virão para ajudar. Como resultado, as autoridades de Taiwan se renderão rapidamente, enquanto alguns oficiais de alto escalão podem fugir de avião. A ameaça e a comparação são bastante claras. Portanto, ao realizar exercícios de fogo real, incluindo bombardeiros com capacidade nuclear, o Partido Comunista Chinês quer que Taiwan comece a fazer os cálculos. Conte com o apoio duvidoso dos Estados Unidos ou faça um acordo com o Partido Comunista agora. Essa é realmente a mensagem que o regime chinês tem enviado por toda a Ásia desde o incidente Scarborough Shoal em 2012. Scarborough Shoal fica aqui, muito perto das Filipinas, mas também é reivindicado pela China. Os pescadores filipinos usam o Banco de Areia há gerações, mas em 2012 a China enviou sua milícia marítima ao Banco de Areia para ocupá-lo. Agora, os Estados Unidos têm um tratado de defesa mútua com as Filipinas, e quando começou a perceber que a China e as Filipinas iriam realmente se enfrentar, os Estados Unidos tiveram que intervir. Sob o presidente Obama e o vice-presidente Biden, os Estados Unidos trouxeram os dois lados à mesa e fizeram com que ambos concordassem em deixar o Banco de Areia. Na semana seguinte, os navios das Filipinas deixaram Scarborough Shoal e voltaram para casa. Os chineses, porém, permaneceram na área. E então os Estados Unidos não fizeram nada.
A China ainda ocupa o Scarborough Shoal até hoje. Foi chocante, até mesmo para o regime chinês. Parecia que não se poderia contar com os Estados Unidos para defender seus aliados contra a China. E assim o regime chinês começou ao que chama de modelo Scarborough. O modelo de Scarborough é um modelo para a China gradualmente exercer controle sobre o oeste do Pacífico, abocanhando um pedaço de terra de cada vez. Uma espécie de revisionismo incremental que espreme lentamente os Estados Unidos sem nunca fornecer um motivo para um confronto. Foi quando a China acelerou a construção dessas ilhas artificiais no Mar da China Meridional. E os Estados Unidos disseram à China para parar. E eles não ouviram. Então os Estados Unidos disseram, tudo bem, apenas não as militarize. E o regime chinês prometeu não militarizá-las. Na verdade, Xi Jinping disse isso em uma coletiva de imprensa conjunta com o presidente Obama durante sua visita de Estado à Casa Branca. As atividades de construção relevantes que a China está empreendendo nas ilhas Spratlys não visam ou afetam nenhum país, e a China não pretende buscar a militarização. Em seguida, a China colocou lançadores de mísseis nas ilhas e começou a chamá-las de instalações militares necessárias. O Partido Comunista Chinês sabe que uma guerra por Taiwan seria um desastre para a China, e é por isso que existe essa campanha de propaganda apoiada por incursões militares frequentes na zona de defesa aérea de Taiwan. A China quer convencer Taiwan de que não há esperança de vitória, então eles se renderão sem lutar. E sem mensagens claras dos Estados Unidos sobre Taiwan, a propaganda da China pode simplesmente funcionar. E agora é hora de responder a uma pergunta de um membro do Exército de 50 centavos do China Sem Censura, fãs que nos apoiam em nossos esforços para expor a verdade sobre o Partido Comunista Chinês, contribuindo por meio do site de financiamento coletivo Patreon. Logan pergunta: quanto você acha que o Partido Comunista Chinês teve a ver com a queda tão rápida do Afeganistão? Essa é uma pergunta muito boa, Logan. Algumas semanas atrás, as autoridades chinesas se reuniram com líderes do Talibã e o PCCH certamente tem usado o fracasso dos Estados Unidos no Afeganistão como um benefício de propaganda, como mencionei antes. O Talibã apresenta muitas oportunidades para o regime chinês. É por isso que até agora mantém sua embaixada aberta e não chama seus cidadãos para irem embora do país. E aí tem mais isso. O Ministério das Relações Exteriores do país disse que a China está pronta para relações amigáveis e cooperativas com o Talibã. Ao mesmo tempo, o PCCH não quer o Afeganistão jogado no caos. Portanto, o regime chinês está fazendo um cálculo político sobre o quanto eles podem confiar no Talibã. A maior indicação disso será quanto investimento eles começarão a injetar no Afeganistão. Se o dinheiro começar a fluir, isso significa que o PCCH acha que pode manter boas relações com o Talibã e pode ter contribuído para a sua ascensão. Obrigado pela sua pergunta e seu apoio, Logan. E um grande obrigado a todos que apoiam o China Sem Censura no Patreon. Nós não poderíamos fazer esse show sem vocês, portanto, obrigado por se juntar a nós na luta para expor o Partido Comunista Chinês ao mundo. Se você estiver interessado em ingressar, visite patreon.com/China Uncensored. Você receberá um monte de vantagens legais, incluindo a chance de eu responder a sua pergunta no programa. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell. Até a próxima!